E agora, para deixar aquele gosto de quero mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um CEP, vou testar se esse CEP existe e vou exibir os dados dele na tela. Tudo isso para que a gente possa testar chamadas a um servidor, esperar que esse servidor faça o processamento, nos retorne e vamos exibir isso na tela. Então, como que eu vou fazer essas chamadas para um servidor? Ou seja, eu vou pedir um serviço que não está aqui na minha máquina, que eu não vou fazer aqui no código JavaScript. Esse serviço, por exemplo, ele existe no site ViaCep, onde você passa aqui um CEP para ele, ele vai te retornar um JSON com os dados que ele sabe desse CEP, localidade, cidade, código da cidade do IBGE e tudo mais. E para poder conversar com esse site, eu vou utilizar essa biblioteca aqui, que é o Axios. Eu poderia também usar o jQuery, eu poderia também utilizar o próprio objeto Ajax que tem no navegador. Só que eu vou usar o Axios porque ele é bem leve, porque ele deixa escrever isso de um jeito também bem simplificado. Eu podia também utilizar o próprio navegador, o próprio Ajax que já tem no JavaScript, mas com esse Ajax você acaba escrevendo um pouco mais e como alguém já criou uma biblioteca para facilitar a nossa vida, vamos usufruir, né? Vamos fazer usufruto dessa maravilha que é o Axios. Ou na página do Axios, que eu vou deixar o link aí, ele já dá um exemplo aqui que já vai servir para o que nós queremos, uma requisição GET. E vou já começar a criar. Eu já coloquei aqui a referência ao Axios, então eu acho que eu já vou criar uma função. Vou dizer que ela é uma função consulta CEP. Eu vou deixar o Axios bonitinho aqui dentro. E vou criar rapidamente aqui alguns campos para a gente ter algo para interagir na tela. Vou botar aqui um título simples, CEP. Vou pegar esse input text aqui. O vModel, vou criar uma propriedade chamada CEP. Vou apontar esse vModel CEP para este campo aqui. Vou tirar esse estilo, porque fundo vermelho não é realmente muito bonito, né? E quando eu der o onChange, eu vou chamar o consulta CEP. No consulta CEP, então, beleza, eu preenchi, dei o onChange, cliquei em outro lugar e ele vai fazer a pesquisa do CEP. Para evitar que alguém não cometa algum erro aqui, eu vou colocar tamanho máximo desse campo 8, porque o CEP do Brasil só tem 8 dígitos mesmo. E o que mais que eu preciso? Eu vou pegar esse endereço do ViaCep, com esse exemplo aqui, JSON. Vou substituir ele aqui no método get. E o get, como ele é um promise, ele retorna um objeto JavaScript do tipo promise, ele tem o then, que é quando tudo dá certo, ele vai chegar aqui. Ele tem o catch, que nesse caso ele vem para cá quando o servidor ele vai te retornar um código de erro, tipo erro 500, que deu algum problema, erro 400, não achou a página, erro 401, você precisa estar logado. Então, quando o servidor ele te gerar um erro, a gente vai entrar aqui. A gente não vai precisar usar isso aqui por enquanto. O final ele sempre vai executar independente se deu erro ou se deu tudo bem. É legal isso aqui, porque se você tiver algum carregando na tela, independente se vai dar certo ou se não vai dar, é bom você esconder o carregando e seguir o seu processamento. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o CEP, eu quero escrever aqueles dados que ele vai mostrar lá, aqui na tela. Então, acho que aqui a gente já pode começar a brincar com isso. Quando ele vier para o consulta CEP, eu vou pegar a propriedade CEP, vou concatenar ela aqui, de CEP, e vou mandar lá para o JSON, e vou mandar lá para a nossa requisição. E no nosso retorno, eu vou pedir para ele dar um console log para a gente ver como é que vai voltar. Para a gente decidir como vamos tratar esse retorno. Então, recarregar, temos aqui CEP, vou digitar aqui esse CEP mesmo, 01, um monte de coisa aqui. Cliquei aqui fora para forçar o onChange.
E aqui no console temos o retorno do CEP. Temos aqui a nossa propriedade data com aquele JSON lá já convertido para o objeto. Então é isso que o Axios faz. Ele vai receber aquele JSON lá, já vai converter para nós como objeto para facilitar a nossa vida. Então eu gostaria de pegar essas informações e exibir na tela, somente isso. E também vou testar o caso que se deu erro. Se deu erro, vamos fazer alguma coisa. Então, para receber essas informações do CEP, eu posso criar uma nova propriedade, vou chamar ele de CEP Data. E na hora que o nosso response ele chegar aqui, eu vou dizer que CEP Data é igual a response.data. E agora vou fazer o teste. Eu acho que eu já vou deixar até... Ah, não. Eu já ia deixar o CEP lá no campo, mas não precisa também. O console log. Ele não fez nada. Na realidade, ele não fez nada, mas ele deveria ter exibido um erro aqui. Por quê? Porque ele vai chegar até aqui, console log response, mas daqui em diante ele não vai conseguir pegar isso e colocar lá no nosso CEP Data. E esse erro é um erro proposital. Eu quero realmente que ele dê esse erro para a gente. Então você percebe que ele veio até aqui. Talvez ele tenha até funcionado. Porque eu ainda não estou exibindo o CEP Data, né? Então realmente eu cliquei lá, não tinha nenhuma ação. Então vamos tentar exibir esse CEP Data aqui. Vou criar uma div. E dentro dessa div eu vou dizer, olha, div apareça quando o CEP Data ponto logradouro for diferente de nulo. E CEP Data também for diferente de nulo. E eu posso até deixar esse CEP Data aqui realmente como nulo para a gente brincar. Então, não vai aparecer nada lá. Mas eu posso dizer aqui, então, apareça CEP Data ponto logradouro. Vou digitar aqui logradouro. Então, vou pegar o CEP bonitinho aqui. Ele veio. Me admira que ele não deu erro. Não sei se tem alguma configuração que não vai exibir o erro, mas era para ele dar um erro reclamando que esse CEP Data aqui não existe. Isso porque o this aqui dentro desse then, ele acaba ganhando outro escopo. Ele está sendo o escopo agora do Axios. Para resolver isso, eu tenho que clicar aqui, criar uma variável e passar o this aqui em cima. Normalmente a gente faz isso criando a variável chamada self e passando this. E esse self ele sempre vai ter esse escopo então do view. E aqui dentro do then, eu tenho que passar o self CEP Data para receber o response data. Então, se eu não estiver enganado, então ele trouxe logradouro Praça da Sé. Ele era para exibir o erro, por algum motivo no meu navegador não exibiu, mas talvez no seu exiba, mas já adiantando, é por conta desse motivo, porque o this aqui dentro, e aqui no cat, no final também, eles ganham um escopo diferente. Ele está acessando outro objeto, que já é uma coisa do próprio Axios. Então, ele não vai achar o CEP Data lá. Para resolver isso, var self é igual a this. Então, self.cepdata.
Ah, legal, legal, legal. Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu já testei se o CEP data for diferente de nulo. Antes disso, nem precisa aparecer nada aqui. E eu posso, na mão aqui, colocar as propriedades. Pô, mas eu sou um pouco preguiçoso. Eu vou criar aqui um array para guardar essas propriedades do CEP e vou meio que exibir isso aqui tudo de uma vez numa tabela só. Eu poderia ir lá, logradouro, cepdata.logradouro, ponto IBGE, ponto tal coisa, mas só para brincar um pouco aqui, vou fazer uma coisa um pouco mais interessante. No JavaScript nós temos aqui object.keys. É uma função responsável por pegar e retornar todas as colunas do nosso objeto, todas as propriedades do nosso objeto, que ele conseguir encontrar lá. Então, somente com isso aqui, eu já vou conseguir exibir todos aqueles dados lá. Isso aqui vai virar um array. Em cada posição desse array vai ter um nome, e que é o nome deixa eu ver se eu ainda tenho aqui no console, e cada nome vai ser isso aqui, ó. Ele vai trazer bairro, CEP, complemento, IBGE, taranana. Então eu vou usufruir dessa capacidade dele para exibir aqui na tela. Então eu vou criar um table. Então para cada linha desse table eu vou exibir uma propriedade daquela lá. Então eu vou dar aqui um vfor. Eu posso dar um vfor num tr, não tem problema. Em cima dessa propriedade CEP keys que eu criei aqui. Então, para cada linha eu já vou criar uma coluna aqui e posso escrever o índice, o item direto, porque eu já sei que isso aqui vai ser só uma variável texto. Depois você pode brincar com isso, colocar no console log e ver essas informações todas que eu estou falando. E agora eu vou pegar o cepdata e vou acessar essa propriedade. O JavaScript ele te permite acessar um valor de uma propriedade de um objeto, tanto você colocando o nome o nome da propriedade, quanto você colocando entre colchetes. Então, tanto de um jeito quanto de outro, já vai funcionar. Então, se a lógica estiver correta, assim que eu trouxer o CEP, eu vou pegar as propriedades desse objeto de CEP, vou escrever essas propriedades na tela e já vou pegar o valor que está lá. E esse VIF cepdata diferente de nulo, ele se torna importantíssimo, porque se eu tentar fazer tudo isso aqui com esse cepdata sem valor, também não vai funcionar, vai dar problema. Então, é um teste que eu faço. Era para ter copiado, não copiei, então tá aqui. Logradouro, Praça da Sé, Paraná. Escrevemos tudo na tela. E por essa aula é isso aí.